Você já teve aquela ideia de mangá que parecia incrível na sua cabeça, mas quando tentou colocar no papel, simplesmente não saiu nada? Bem, criar um mangá do zero pode parecer difícil, mas existem técnicas que facilitam muito esse processo. E hoje eu vou te mostrar um método que pode transformar sua ideia solta em uma história épica. Ah, e no final do vídeo eu vou revelar um dos segredos que os grandes criadores usam para criar suas histórias envolventes, tá bom, galera? Então fiquem comigo até o final. E chama a vinheta, editor! Galera, criar um mangá não é só desenhar personagens legais. Eu falo isso porque eu também pensava assim lá no começo. Só que, na verdade, você precisa de uma história que ela seja envolvente e que ela tenha um protagonista que ele seja marcante. O problema é que o universo em si que você vai criar, ele precisa fazer sentido, tá bom? Então, vamos lá. Como transformar uma ideia inicial em um mangá ou um comic, né? Sei lá, uma HQ de forma completa. Eu pergunto isso, galera, porque muitos criadores acabam travando porque não tem um método. Eles travam exatamente nessa parte. A boa notícia é que existe uma forma de estruturar todo o seu enredo e seus personagens, garantindo que a sua história seja impactante e cativante do início ao fim. Por isso, hoje eu vou te mostrar um passo a passo que eu mesmo estou utilizando para criar o meu próprio mangá. Eu não sei o nome ainda, eu acho que será Ignarok, não sei, alguma coisa assim. Mas eu vou te mostrar como você pode aplicar esse método no seu projeto. Toda grande história começa com uma ideia simples, mas essa ideia precisa ser refinada. Você precisa de uma ideia principal, de uma trama, de uma ambientação, de uma motivação e só depois de tudo isso você começa a pensar nos personagens. Você pode também se fazer perguntas, por exemplo, qual é o conceito principal da minha história? O que torna essa ideia única? Quer um bom exemplo? E se eu te falasse essa frase? Um garoto que sonha em ser o rei dos piratas. Bem, sou familiar, né? One Piece, cara. Ou uma outra frase, humanos e titãs em guerra, Attack on Titan. O que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa achar alguma coisa que vai tornar essa ideia única. E se fazer perguntas ou criar pequenas frases pode te guiar nesse caminho. O segredo está em encontrar um elemento que torna a sua história diferente e explorar isso ao máximo, galera. Por exemplo, piratas, titãs, entendeu? Lembra a lista que eu passei aqui sobre o processo criativo? Eu falei que só após tudo aquilo você iria começar a pensar no seu personagem. O que eu quis dizer foi que você só vai pensar no design dele após tudo isso. Uma coisa que você pode fazer agora no começo sim, é criar um protagonista marcante. Seu protagonista irá te ajudar a definir 3 pontos muito importantes agora de início, que são eles: a sua motivação, seu conflito e sua evolução. Por exemplo, se você quiser pensar mesmo na sua motivação, você pode se perguntar aí, o que ele deseja acima de tudo? Para definir o conflito, você se pergunta, qual que é a barreira que impede ele de alcançar isso? E para definir sua evolução, você pode se perguntar, como ele vai mudar ao longo da história? Vamos tornar isso ainda mais fácil. Pense no Luffy de One Piece, no Tanjiro de Demon Slayer ou no Guts de Berserk. Todos eles têm uma motivação muito forte que guia suas ações e os torna inesquecíveis. Podemos pensar também no Batman, cara, ou as coisas que aconteceram na vida dele. Podemos pensar, né, nos motivos que o super-homem, né, o Clark Kent, tem para esconder, né, seus poderes. Para o meu mangá chamado Ignarok, que eu acho que vai ser esse o nome no final das contas, eu criei esse personagem chamado Zen Aziz. Ele é um guerreiro ligado aos elementais, né, que é a fonte de poder principal. Eu não vou contar tudo, que senão é um baita spoiler. Mas ele tem uma motivação clara e desafios que tornam tudo muito interessante para o leitor. Eu vou ler uma breve descrição que eu fiz dele rapidinho, só para vocês entenderem um pouco melhor. Ele tem o poder do Ifrit, né, o Senhor das Chamas. Ele tem 31 anos. Eu também falo um pouco da personalidade dele, que eu acho interessante de pensar nisso, que ele é um indivíduo confiante, mas tem um temperamento explosivo. Ele é apaixonado pela ideia de poder, mas também teme se perder em sua própria intensidade. Eu falo sobre a aparência, mas eu não vou
Ainda não defini tudo aqui certinho. Falo sobre o poder, né? Que então ele pode manipular as chamas infernais, que consomem tudo em seu caminho. E o Zen, ele também pode se envolver em uma forma de chamas negras, e ele pode se tornar invulnerável ao fogo quando faz isso, né? No entanto, o uso excessivo pode consumir sua vitalidade, eu coloquei. O que já nos leva ao conflito interno, que é assim, o fogo dentro de si é tanto um poder quanto uma maldição. Zen teme que no final ele se consuma pelas chamas. Bem padrão, bem clássico, mas funciona. É um arroz com feijão que funciona. Outra coisa que ajuda muito você a desenvolver melhor a sua história é construir um mundo rico e aprofundado, tá bom? Lembra que eu falei? O universo do seu mangá, ele precisa ser coerente e imersivo. Algumas perguntas que você pode fazer, galera, nessa etapa seria: como funciona a sociedade? Existem poderes ou sistema de magia? Há facções, clãs, organizações importantes? As pessoas vão ser monstros, vão ser humanas? Criar essas regrinhas faz toda a diferença, galera, porque faz com que seu mundo pareça real, consistente, entendeu? Pro leitor. Então, peguem exemplos aí no Pinterest, coloquem lá no PureRef, eu sempre falo desse aplicativo para vocês juntarem uma gama de referências, tá? É claro, eu tô criando a minha história, mas eu fiz tudo isso que eu tô falando para vocês e me ajuda muito. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Agora, um último ponto que eu queria falar nessa etapa de processo criativo é sobre a importância de você focar bastante no desenvolvimento de conflitos e reviravoltas, né? A gente falou um pouco na parte de personagens, tudo e tal, mas se vocês prestarem atenção, tá tudo interligado. Uma coisa ajuda a desenvolver a outra, né? Olha, toda grande história tem momentos de tensão e reviravoltas inesperadas, tá bom? Para garantir que a sua narrativa não fique monótona, galera, vocês podem usar técnicas como foreshadowing, que é deixar pistas de acontecimentos futuros na sua obra. Você pode pensar já logo de início em plot twists futuros, né? Aqueles plot twists impactantes. Por exemplo, sei lá, às vezes o amigo do protagonista, que é o vilão da história, ninguém sabe, entendeu? Você pode pensar em um crescimento ai caramba, difícil falar essa palavra. Crescimento progressivo. Não sei porque demorou pra sair. Mas um crescimento progressivo do protagonista e seus desafios, entendeu? Um exemplo disso a gente tá vendo agora em Solo Leveling. E você vê um crescimento progressivo no Jinwoo, né? Um nome interessante. O Jinwoo vai ficando mais forte com o tempo, né? Afinal de contas tem a ver com o título, Solo Leveling. Então lembre-se, galera, o segredo aqui é prender o leitor na jornada do seu personagem e fazer com que ele se importe com cada desafio enfrentado. Agora, aqui vão dicas práticas para você conseguir desenvolver um roteiro coeso, fazer tudo encaixar certinho e fazer sentido, tá bom, galera? Primeiro ponto: reescrever sempre a sua história, tá bom? Você precisa estar sempre reescrevendo, porque seu primeiro rascunho nunca será definitivo. É igual quando você faz um desenho. Você faz um desenho, aí você faz um sketch, aí você fala, putz, não era isso que eu queria fazer. Aí você faz um outro por cima, ou faz um outro desenho. Ou as thumbs, quando você vai fazer uma splash art, aí você tem que fazer várias thumbs para você chegar na ideia final, tá bom? Segundo ponto, você precisa testar diálogos e cenas. Aqui eu posso falar de thumb também, porque você pode imaginar, né? Você pode fazer names, que a gente chama nos mangás. Você pode fazer tipo meio que esbocinhos da página, né? Imaginando como os personagens falariam e como que eles agiriam, tá bom? Isso também ajuda a pensar na personalidade de cada personagem. Ponto 3. Peça sempre feedback. Se você tiver algum amigo ou alguma pessoa próxima aí que você confie na palavra, goste da opinião dela, a gente tem essa dificuldade, todas as pessoas têm, né? A dificuldade de ser autocríticas. Então, peça opiniões, peça feedback dessas pessoas próximas e veja como elas vão reagir. Às vezes nem pergunta nada, só mostra e fala assim, o que você acha? Aí você vê a opinião. Isso vai ajudar muito vocês a desenvolverem e refinarem a história, tá bom? Pra falar a verdade pra vocês, eu sempre reviso e sempre melhoro meus roteiros. Eu quero garantir sempre que a cena tenha um impacto e que ela envolva o leitor, como eu tenho falado aqui pra vocês. Para isso, eu vou passar aquela dica master que eu falei lá no começo do vídeo, tá bom? Que muitos mangakas, quadrinistas estão utilizando atualmente para desenvolver as suas histórias e melhorar toda a prática, né, de uma obra coesa.
A dica, ela gira em torno de usar uma ferramenta, que o nome é ChatGPT, tá bom? Eu não sou a favor de utilizar inteligência artificial para a criação de imagens ou uma inteligência artificial que arranque 100% o uso, né, do nosso talento e das nossas práticas. Entretanto, todavia, a inteligência artificial veio e ela não vai sair, né, infelizmente. Mas vocês podem aprender a conviver com elas. E uma coisa que ajuda muito é vocês usarem para se inspirar e para ter ideias, tá? Mais uma vez eu repito, nunca utilizem para abolir 100% o nosso uso manual. Você pode usar, se você tiver dificuldade para criar uma história, pode entrar no ChatGPT. Muitos artistas fazem isso, tá? Você entra no ChatGPT, você coloca a sua ideia inicial, pede pro ChatGPT para ele talvez dar opiniões ou trazer mais algumas ideias. Você pega e você refina, você pole, você melhora e muda. Isso é importante, ainda vai ter o seu toque e não é uma coisa criada por robô, tá bom? Mas isso é mais para pessoas que têm dificuldade de ter ideias, né? Tem outras que têm mais facilidade, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior de pensar, de ter ideias. Tem gente que não tem. Bem, é só para isso que eu indicaria o ChatGPT, tá bom? E também para ajudar na organização, às vezes você é um pouco mais visual. Ele pode ajudar, muitos artistas fazem isso. Agora eu vou passar um resumo rápido do que foi ensinado aqui nesse vídeo. É assim, se você quer criar seu próprio mangá, seu comic, seu quadrinho, seu manhwa, tanto faz, você precisa seguir esses passos. Refinar a sua ideia, criar um protagonista memorável, construir um mundo coeso e desenvolver conflitos e reviravoltas. Agora me conta nos comentários qual parte da criação de um mangá mais te desafia. Eu quero saber para poder trazer mais conteúdos que te ajudem a superar essas dificuldades. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre criação de histórias e ilustração digital. Me segue no Instagram também, quase que eu erro essa frase, mas me segue no Instagram também, que é Eric Moriarty, eu vou estar deixando escrito aqui e também o link na descrição para você ver mais do meu processo de criação, meus sketches exclusivos, entre outros conteúdos que eu passo lá, beleza galera? A gente se vê no próximo vídeo do Eric Moriarty recheado de dicas aqui no canal.